Bem-vindos a mais uma live da Hikma, e essa é uma live especial também, porque nós estamos começando uma nova série. A partir de hoje, durante o mês de junho inteiro, nós vamos conversar sobre o campo missionário, mas particularmente a respeito da perspectiva do missionário. A ideia do tema da live ser o que não me contaram sobre missões é de exatamente discutirmos o que existe lá dentro, o que existe lá no campo missionário, a experiência do missionário, o que ele passa ou o que ele já passou. E, Jefferson, por favor, nos introduz aí o nosso convidado da nossa primeira live com esse tema. Sim. Uma boa noite a todos e uma boa tarde também, né? Aí o Paulo Locatelli. Paulo, está nos ouvindo bem? Paulo? Você está me ouvindo? Pode seguir. Estamos com... O Paulo, ele... Já nos conhecemos há algum tempo, já desde o ano 2000, a qual nós servimos juntos ali no Senegal. E para a gente é um prazer grande ter o Paulo aqui conosco, até porque o Paulo tem sido, ele é um dos diretores do Hikma, e para a gente é um prazer muito grande pela experiência de servir entre os muçulmanos. E, Paulo, você está nos ouvindo? Não, acho que não. Ele não está. O que será que está? Não ouço. O que faremos aí? Continua apresentando o Paulo. Paulo, você consegue me ouvir? Não. Pede para ele reiniciar, reentrar. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouve? Eu estou com uma dificuldade aqui no retorno, mas vamos lá. Estamos aqui agradecidos a Deus por poder participar aqui desse momento com vocês aí, o pessoal que está na sintonia dessa live, que já tomou uma proporção aí, muita gente participa, muita gente fazendo essa conexão. Alegria estar com o pessoal do outro lado. Ele ficou... Fala com ele, Jefferson, para ele... Para vocês aí. Pronto. E vamos bater um papo aí. Daqui a pouco nós se achamos aqui no microfone. Algum problema... vídeo Pede para ele, né? Reiniciar o link. Eu vou pedir para ele, então. Tecnologia é uma bênção quando utilizada ao nosso favor, sempre é assim. Mas testamos tudo, né? Testamos e ele estava a dizer que o Paulo, a gente já nos conhecemos aí de muito tempo, e o Paulo tem servido entre povos muçulmanos, serviu aí por 12 anos, entre Senegal e Mali, com um projeto de plantação de igrejas e com uma experiência vasta, e nós trabalhamos juntos ali no Senegal, e foi uma experiência realmente muito, muito marcante. E aí, voltou? O milagre aconteceu? Não. Voltou. Agora você está ouvindo nós dois, né? Tudo bem. Então, Paulo, você... eu gostaria que você... Eu dei uma introduçãozinha aqui, de como nós nos conhecemos aí há muitos anos, servindo ali no Senegal. Você já estava quando eu cheguei, e depois você serviu ali no Mali. Então foram 12 anos servindo ali no Sub-Saara. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua família, e depois você estendesse falando um pouquinho do que você, desses lugares onde você serviu, e hoje o que você está fazendo
realmente hoje, voltando ao Brasil, o que você faz hoje em relação a missões naquela parte do mundo? E isso é importante a gente saber para direcionar a nossa conversa aqui. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson, Eliezer. Bom, eu venho de uma família italiana, meu sobrenome é italiano, né, descendentes de italiano. A região sul do Brasil tem muitas colônias italianas, né, mas é de uma família do interior aqui do estado do Rio Grande do Sul, família muito pobre, a situação financeira bastante difícil. Na minha adolescência, eu vivi no campo, na roça, até os meus 15 anos. Foi o período em que eu passei por muitas experiências, principalmente para depois me serem úteis na missão, porque vivendo nessa situação de bastante pobreza, necessidades, e num contexto bastante semelhante ao que eu vivi depois no campo missionário, isso me ajudou bastante. Mas tive experiências com Deus ainda na minha adolescência. Eu ouvi Deus falar comigo ainda quando eu tinha 12 anos de idade, no meio da roça, quando eu estava trabalhando. Nós éramos pobres demais mesmo, e o meu pai me tirou da escola com 12 anos. Eu tive que sair da escola. Ele me disse que não tinha dinheiro para comprar caderno, não tinha dinheiro para comprar lápis, então eu não podia mais ficar na escola. Aí fui trabalhar com ele na roça, ajudar ele, mas nós éramos muito tementes a Deus, e meus pais eram crentes, que não perdia culto por nada. Nós andávamos aí 10 quilômetros a pé para ir na igreja. E eu queria tanto ir na igreja, eu queria tanto às vezes estar no culto, que eu andava 10 quilômetros, chegava lá, o pastor dizia, não, hoje não tem culto. Aí eu voltava embora de novo. Eu andava 10 quilômetros sem aproveitar. Mas foi nessa época que Deus foi falando comigo, que tinha um projeto na minha vida. Eu me criei na igreja, logo aos meus 13 anos eu fui batizado nas águas. Logo depois eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo. Enfim, e aos 15 anos, meu pai disse, olha, eu não tenho nada para te dar, você vai ter que fazer a sua vida. E eu vi que tudo foi direção de Deus. Os meus irmãos mais velhos já moravam na cidade aqui de Campo Bom. Aí meu pai disse, olha, você vai fazer a sua vida, pode pegar suas coisas, que era uma sacolinha com 2 mudas de roupa, e vá fazer a sua vida. Aí eu vim embora, saí de Campo Bom, de lá do interior de Palmeira das Missões, e vim para Campo Bom. E aqui eu vim trabalhar nas fábricas de calçado, ganhava um salário mínimo, também mal dava para comer. Morava com os irmãos meus que não eram cristãos, eu era o único cristão. Foi muita batalha, porque imagina eu, um adolescente, um jovem, na cidade maior, vindo do interior, e morar com jovens não crentes. Realmente foi um projeto, um plano de Deus nos guardar e nos proteger, e eu fiquei firme na igreja. Vim congregar, e ali começou logo a minha vida. As coisas aconteceram muito rápido, porque logo aí com 15 anos, logo que eu cheguei aqui, eu me envolvi com a mocidade da igreja, e antes de eu completar 16 anos, eu tive a primeira oportunidade para pregar. E me deram a oportunidade de me pregar na rua. E eu nunca tinha pregado, pensa. O pastor estava fazendo uns cultos nos cruzamentos aqui, e aí eu cheguei um dia também para o culto, tinha vários obreiros, vários irmãos, e eu fiquei ali, eu era bem magrinho, tímido. Daqui a pouco ele olhou para mim assim, do nada, e disse, tu prega. Eu nunca tinha pregado. Não sei o que deu na cabeça dele. Aí eu disse, meu Deus, eu vou morrer. Meu coração começou Eu achei que era a morte chegando, né? E aí uma velhinha chegou e me empurrou, eu caí no meio do asfalto. Disse, vai! E eu tive que pregar. E preguei meia hora. Até hoje eu não sei o que eu falei, mas eu falei meia hora. E dali em diante eu nunca mais parei de evangelizar. E aí comecei retornei a fazer os estudos, trabalhava de dia, estudava de noite, enfim, fui correndo. Aí comecei a me envolver com a igreja, com o ministério,
E depois, logo, eu me lembro que com 16 anos de idade eu já era diácono da igreja, líder de jovens. Sempre na Assembleia, né, Paulo? Sempre na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, ali no Sul. Sempre na Assembleia de Deus. Aos 17 anos eu já fazia parte da diretoria da igreja. Com 18 anos eu era evangelista. Enfim, para 19 anos eu casei com 19 anos. E com 21 anos nós fomos enviados para a África. Muito cedo ainda. Mas nesse período aí de 16, 17, 18, eu estava correndo e me preparando, estudando, porque Deus havia falado e tal, e eu fui correndo. Não tive muito tempo de fazer um longo preparo missiológico, mas aquilo que eu pude eu fiz. E também preparo de idioma, enfim. E aí o Senhor tinha nos chamado para a África, já desde a minha adolescência, lá na roça, Deus já tinha falado comigo, e aqui na cidade tornou de novo a acender essa chama. E a gente, então, Deus fez uma mudança geral aqui na igreja, porque a igreja aqui não era missionária, a igreja não fazia missões. O pastor que estava faleceu, assumiu o novo, que é o pastor Pedro, flamado, querendo fazer a obra missionária, e aí já fomos enviados. Fui o primeiro missionário a ser enviado da igreja. Nós fomos para a África e uma outra família foi enviada para a Bolívia. Ele era de coragem, mandou 6 numa pegada só. E aí a gente foi para Senegal, junto com o pastor Otávio Marques, que é o nosso apóstolo das missões. Tem muita história, muita coisa boa. E lá a gente iniciou. Jovenzinho, magrinho, recém-casado, com 21 anos de idade, caí no mundo transcultural, desconhecido, saindo lá da roça. Para mim foi uma explosão de coisa na minha cabeça, né? Sem saber de nada. Você e a Maria, né? Aí você e a Maria Locatelli. Minha esposa. Fomos para o interior do Senegal. Normalmente o pessoal... Olha só como as coisas aconteceram comigo. Eu, como diz aqui no Sul, eu apanhei que nem boi na roça. Eu cheguei lá, normalmente o pastor Otávio pedia que os missionários que chegassem na base, em Dakar, ficavam 6 meses na base, para aculturar, para ter uma ideia do país, do idioma, enfim, da cultura. Depois, então, oravam a Deus para ver para onde ia. Pastor Pedro, todo mundo conhece, sabe, o Jefferson conhece, ele já sai dando tiro para todo lado. Ele disse, não, eu não saio daqui sem deixar os missionários instalados já no lugar. Ou seja, eu fiquei na base 10 dias, que era para ficar 6 meses, eu fiquei 10 dias. Nós estamos falando em que ano, Paulo? Nós 99. estamos falando, então, a comparação nossa aí agora é de 99 para frente, para a gente entender 99. Como a coisa muda. Exato. 99 para frente. Então, nós estamos aí em janeiro de 99, fevereiro. Aí nós fomos para o interior do Senegal, damos uma volta no país lá, passamos por Ziguinchor, Kaolack, Kolda, Kédougou, fomos andando por lá e paramos em Fatick. E ali na cidade de Fatick, que fica a 170 quilômetros de Dakar, foi o lugar que Deus colocou no nosso coração para a gente ficar. E ali ficamos em Fatick por 2 anos, implantando igreja. Ali não havia ainda a igreja implantada ali, a Assembleia de Deus propriamente dita, com a qual nós estávamos trabalhando, nacional, igreja nativa de lá. Ali não tinha nenhuma igreja, né? Na época, acho que não tinha nenhuma igreja. Né? Não tinha. Tinha uma luterana pequena. Ok. Trabalhava com uma tradução de Bíblia. Era a única igreja que tinha ali na cidade. E a gente começamos a trabalhar com os povos animistas do interior ali, que a etnia era Serê, e o Serê é um dos povos mais animistas que tem ali no Senegal. Então, a gente começou trabalhando com eles ali, sem noção nenhuma, né? Começamos fazendo culto ao ar livre, pregando. Mas você já sabia a língua deles? Aí tem outro mistério, as coisas acontecem. Rapaz, essa live vai ter que... Uma história vai caçando a outra, meu amigo. Esse rapaz tem história, meu Deus do céu. Aí, rapaz, o que aconteceu com o idioma? O Senegal fala francês como língua oficial. E eu não sei, claro, tudo é uma questão de Deus direcionar e sabe o que ele tem para nós.
eu sempre, desde a minha adolescência, juventude, eu gostava do idioma francês. Uma vez eu ouvi a expressão, ouvi o nome do presidente da França, na época, François Mitterrand. François Mitterrand. Isso me soou bonito. Eu digo, que coisa boa pronunciar François Mitterrand. Aí fui ver que era uma pronúncia francesa. Eu disse, um dia eu vou aprender francês. Mas nunca me interessei. Quando nós fomos separados para ir ao campo missionário, logo fomos informados que o país falava francês. Já eu tinha esse desejo de aprender o francês. Mas eu fiquei, então, desejoso de estudar. Fomos fazer um curso de francês aqui. Isso deu um curso de 4 meses. Aprender, só pedir socorro, pedir água. E um idioma você precisa, no mínimo, uns 3 anos para poder desenvolver, né? Aí eu estou estudando, uma certa dificuldade e tal, mas aí, como a gente é crente, é pentecostal e crê nas manifestações de Deus, aquela coisa toda, eu estou num culto um dia, meu irmão veio, pôs a mão na minha cabeça e Deus falou através dele, vai para a terra que eu te mando e o idioma eu ponho na tua boca. Eu estava me esforçando, eu estava estudando. Quando eu cheguei no Senegal e ouvi o francês, digo, meu Deus, não vou conseguir nada aqui. Mas foi algo tão tremendo que, quando nós ficamos sozinhos lá em Fatigue, que saiu todo mundo, agora é tu e tu, né? Tem que fazer, né? Eu fui orar e fui pedir ao Senhor que me ajudasse. Eu tinha feito a minha parte, rápido que foi, mas numa questão de 15 dias, literalmente, diante de Deus, 15 dias eu estava lá em Guindine, que é uma aldeia no interior do Senegal, lá de Fatigue, e nós iniciamos um trabalho embaixo de uma árvore. Eu estava lá, me abriu a mente, algo que é sobrenatural. Não acontece com todo mundo, e não vou dizer que todo missionário não precisa estudar que Deus vai dar isso. Não, cada um tem que fazer a sua parte, tem que se preparar. Mas comigo aconteceu assim. Fluiu na minha mente o idioma. E eu comecei, então, a ver as facilidades que eu tinha. E o Espírito de Deus me ajudou e me ensinou. Eu fiz a minha parte. Depois a gente foi lá para como é que chamava lá, Jefferson? A escola Jeanne d'Arc, ela lá em Dakar. A escola de francês, né? Francês. Nós fizemos um curso lá. Mas, para mim, foi algo assim que fluiu rápido. Estando no campo, vocês também que vivem em outros países, conhecem pessoas que, às vezes, ficam anos, têm dificuldade para aprender o idioma. Eu posso dizer que em 15 dias essa coisa, para mim, fluiu. O que eu achei interessante, Lésia, que quando, e os ouvintes aí, o pessoal que está assistindo, o que eu achei interessante é que o Paulo, quando eu conheci, ele nos recebeu lá, fomos a Fatigue, ajudávamos lá no vilarejo, ali na região onde ele falou. O francês do Paulo era um francês fluente de Paris. Esse era um mistério. E aí vai entender isso aí. Então, o povo ninguém entendia. O pessoal que chegava lá, os próprios franceses, né, que de Paris chegava lá e falava assim, mas quanto tempo você ficou na França? Aí eu disse, não, eu pegava as fitas de pregadores ou coisas de francês de Paris e ficava ouvindo na fita cassete, né? Estou falando da fita cassete. Tem gente que está assistindo a gente e não sabe o que é isso. Então foi uma experiência muito boa, mas é assim, eu acho que essa caminhada, Paulo, eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui, né? Mas assim, nessa primeira parte ainda que eu tinha falado para você, o que esse tempo, que a gente vai falar mais sobre o tempo do Senegal, Mali e tudo, mas eu queria saber, assim, hoje, o que você, depois desse tempo de plantar igreja, de ter desenvolvido os projetos no Mali, no orfanato, você já poder detalhar um pouco mais? O que hoje você está fazendo? Você, então, hoje não está mais lá, você saiu, você voltou, Deus trouxe você, e hoje você, na verdade, já está mais ligado ainda com missões transculturais do que antes, né? E o que você está fazendo hoje? Na verdade, as coisas aumentaram, as responsabilidades, os trabalhos missionários aumentaram. Hoje eu trabalho envolvido com missões 24 horas. Nós voltamos da missão em 2011, 2012, não me lembro exatamente, agora 2011, e
por uma direção de Deus, justamente porque vimos a necessidade no Brasil de ter alguém que estivesse falando de missões, conhecendo os dois lados da moeda, conhecendo a realidade brasileira e conhecendo a realidade de campo. Porque, infelizmente, a igreja brasileira, quando eu falo de igreja brasileira, eu falo de todas as denominações, elas têm muito pouca informação real das missões e, às vezes, também tem muita fantasia, muita ilusão, e houve essa necessidade, e o meu pastor, que é o pastor Pedro, ele quis que a gente retornasse para cooperar com a igreja na Secretaria de Missões local e também divulgar os projetos que a gente está fazendo no campo, porque a igreja aqui não é uma igreja grande, com muitos recursos, precisava de parcerias. Então, seria esse o trabalho de fazer parcerias no Brasil. Só que aí as coisas ampliaram mais aqui no Brasil. Hoje, eu tenho o título de vice-presidente da igreja aqui, mas não paro aqui, sou o coordenador de missões da igreja. Nós coordenamos missões hoje no estado do Rio Grande do Sul, que tem algumas cidades aqui que ainda não há igreja evangélica. O Rio Grande do Sul é um campo missionário. Temos trabalhos em Minas Gerais, no Amapá, no Amazonas. Aí temos uma base missionária para a formação de médicos missionários no Paraguai, que a gente coordena. E aí os trabalhos aí que estão aí, né, em Portugal, na Espanha, e principalmente o foco voltado para a África, porque depois da nossa saída do campo, parece que ampliou mais os trabalhos da África. Aí entra Mauritânia, entra Níger, Mali, Senegal nós já tínhamos, vai se expandindo as coisas. Então, hoje eu coordeno os projetos missionários da igreja em todos esses lugares e também estou viajando o Brasil todo para conferências, congressos, tudo relacionados a missões, e cooperando também com a Senami, que é a nossa Secretaria Nacional de Missões, com o pastor Saulo Gregório. Nós fazemos parte do grupo, da equipe de palestrantes dos simpósios, das conferências que tem no Brasil. Então, a nossa vida aqui é envolvida em missões, levantando recursos para manter os projetos que a igreja local aqui não consegue manter toda, levantando parcerias e cooperando com a Secretaria Nacional de Missões, e sempre no campo, quando 2, 3 vezes no ano estamos na África, passamos na Europa, enfim, cuidando dos missionários. Ô Paulo, então, só aqui para dar uma recapitulada, quantos anos você passou no Senegal? Senegal foi 99, 2000, 2002, 6 anos. 6 anos. E quantos anos no Mali? Mais 6. Mais 6. Então, foram 12 anos de campo missionário. 12 anos. E agora você está há quanto tempo na igreja como esse coordenador das missões? No Brasil, diretamente coordenando, eu estou, porque quando eu retornei, eu fiquei apenas atendendo as conferências, os trabalhos, mas coordenando diretamente, eu estou há 7 anos. Ok. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu acredito que você é uma das pessoas mais ideais para a conversa que a gente vai ter agora. Porque você é uma pessoa que teve tanto lá no campo, quanto está aqui do outro lado. Você entende tanto o missionário que está no campo, que está sofrendo com adaptações, com um desafio ainda maior agora, que é o desafio da igreja brasileira de sustentar missionários internacionalmente, com a alta do dólar, do euro, mas também você também está na igreja e você sabe da lida e da luta dos membros da igreja, do povo que é o povo que Deus usa para trabalhar e para sustentar a obra missionária, que também não é uma lida fácil. Então, ter alguém que sabe os dois lados é algo muito importante. Então, você é uma pessoa que Deus tem abençoado muito, concedendo essa experiência. Então, deixa eu te perguntar a respeito, vamos conversar primeiro sobre o campo missionário, mas depois a gente volta para a igreja local. No campo missionário, você falou quando você chegou, você percebeu que era muito diferente. A gente ouve falar de que a cultura ela é diferente. Mas assim,
quão diferente era? Eu estou pensando não só em língua, estou pensando em comida, estou pensando em costumes, vestimenta. Quão diferente foi a cultura senegalesa para a cultura de onde você foi criado? A gente não pode nem dizer cultura brasileira, que o Brasil é um país enorme, tem várias culturas dentro dele. Mas como é que foi essa adaptação? O que você, além da oração, né, o que você usou para se adaptar à cultura do Senegal? Eliezer, foi realmente um choque para mim, para minha esposa também, porque a gente vem de uma região do Brasil em que aqui no sul, quem já veio aqui sabe disso, rarissimamente você vê pessoas de cor, de pele escura. O povo aqui praticamente ver o povo europeu. Então, um dos choques grandes para mim foi chegar e cair na África negra, na África onde as pessoas têm a pele negra. Para mim foi já um susto no aeroporto, quando eu cheguei, digo, meu Deus, onde é que eu estou? E a questão de também você ouvir os idiomas que você não entende muito, porque o idioma oficial é francês, mas eles falam Wolof, na verdade, né? Então, ouvir aquele Wolof ali que tu não entende nada, absolutamente nada, você fica assim, e aí você não sabe quem é amigo e quem é inimigo, você não conhece ninguém, você não sabe o que vai acontecer. Mas dificuldades que eu tive, principalmente na questão também do mundo islâmico. Eu tinha muito pouco conhecimento do islamismo, e o Senegal é um país que praticamente a maioria, aí 95% da população é islâmica. Então, para mim, ver a religião islâmica era uma novidade, algo assim que para mim também chocou bastante. Eu lembro que eu ouvia as mesquitas gritando aí nas madrugadas durante o dia, e eu até então não estava entendendo muito o que era aquilo, e eu fiquei bastante assustado com a situação. Logo indo para o interior, para Fatick, a cultura do povo Serê é uma cultura bastante interessante, porque a forma do povo Serê ver as coisas tem muita coisa semelhante com a Bíblia, tem muita coisa semelhante com a cultura judaica. E a etnia Serê, eles têm uma reunião que eles chamam lá, que é anual, chama Consultação Serê, que vai estudar a cultura e a etnia Serê. Eles vão cavocando que eles desceram do Egito, e eles chegam lá a falar em Moisés, dentro da cultura Serê. Eles vão lá para Moisés, algo interessante. Então, eles têm muita coisa semelhante. Mas, para mim, o que me marcava bastante era a forma de vestimenta, né? Eu nunca tinha visto as pessoas com aquelas roupas, os homens, principalmente, a gente diria, usando vestido longo, né? Os turbantes na cabeça, a maneira de se alimentar, sentado no chão, uma bacia, comendo com as mãos, todo mundo junto, comidas que eu também nunca tinha visto antes. Para mim foi um choque bastante grande. A maneira de saudar, aí você entende até porque Jesus falou que não era para saudar ninguém no caminho. O Serê leva meia hora só para saudar uma pessoa, entendeu? Aí você chega ali, senta e fica ouvindo eles dar a saudação, né? E eles ficavam, às vezes nós passávamos no caminho indo para as aldeias, e aí junto com outros nativos encontrava as pessoas e eles ficavam se saudando. Um desaparecia longe e continuava saudando, né? Como você vai? Como é que vai a galinha? Como é que vai o pato? Como é que vai o peru? Como é que vai o cachorro? Como é que vai a avó? Como é que vai o bisavô? Como é que vai o tal, tal, e tal? E era meia hora só de saudação. Eu ficava, meu Deus, para que isso? Então, para mim, já aquilo ali já me dava um choque bastante forte, essa questão, mas também tem um aspecto positivo, né? O africano em si, principalmente aquela região de Serê, é muito acolhedor, é um povo que sabe acolher, sabe receber, e é muito humano também. As tuas
necessidades é a necessidade deles. Eles não têm nada, mas o que eles puder fazer por você, eles vão fazer. Eles vão te ajudar, eles vão estender a mão. Então, idioma, forma de vestir para mim, islamismo, a saudação e a maneira de se alimentar, tudo é outro mundo. Resumindo, era um planeta diferente quase, né? Ô, Paulo, eu lembrei de algo aqui, aliás. Como é que eu formulo essa pergunta? Eu me lembro, quero até mandar um abraço para Maria, se estiver ouvindo aí, para Adriele, para o Mano, são os filhos do Paulo, tudo. A Adriele é uma loirona. Tá com quantos anos, Adriele, Paulo? 15, fazendo 16. 16 anos, tá bonitona, uma loirona, mas ela não é brasileira, né? Não, senegalesa. Ela é senegalesa, e eles gostam muito do Senegal. Mas a pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: bom que a Maria a gente tem que ter uma entrevista só com ela, porque já é uma outra história. Mas aquela história, Paulo, das meninas, quando vocês foram conhecer a cultura, aquelas meninas começaram a ajudar a Maria. Como é que foi essa história? E vocês querendo, porque o que acontece? O que parece, será que o que a gente está vendo é o que acontece realmente no campo? Exato. E então, já que o título é esse, o que aconteceu com aquelas meninas que foram ajudar lá a falar a língua, ajudar a Maria, muito cordial com a Maria? Conta um pouquinho, resumidamente, assim. Foi algo, assim, bastante interessante, porque nós morávamos só nós ali na casa, e aí começaram as pessoas a chegar, viram que os brancos estavam ali, nós éramos os únicos brancos ali, né? Aí começou a chegar, algumas moças chegavam, e nós não falávamos serê, elas só falavam serê, nós não tinha como conversar, elas ficavam sentadas ali na área, e riam uma para outra, e conversavam, e falavam, e aí um dia tinha um rapaz que estava com a gente ali, que era o Matar, e aí a Maria perguntou o que elas falam tanto, o que elas estão rindo tanto. Ele riu também, ele achou que não deveria falar, e ela insistiu, disse, não, o que elas conversam? Aí ele disse, não, elas estão discutindo entre elas para saber quem é que vai ser a próxima esposa do Paulo, porque elas acham que só Maria é muito pouco e elas precisam ajudar a Maria. A Maria precisa de alguém para ajudar a limpar a casa, precisa de alguém para ajudar a fazer as coisas e tal. Então, elas querem ser a próxima, porque na cultura vai 3, 4, 5 esposas. Então, para elas seria normal ter mais uma esposa. Quando a Maria soube disso, acabou a amizade. E é tudo essa falta de essa percepção do missionário, né? Que a gente acha que é, mas não é, né? Esse preparo, né? Nós estamos falando de 99, né, Paulo? Exato. Onde não tinha internet, não tinha o mesmo estilo de treinamento, principalmente na Assembleia de Deus mesmo. Não tinha essa cultura da capacitação, como hoje tem mudado bastante, né? Não muito, né? Nós levamos praticamente quase 6 meses para fazer uma ligação para o Brasil, para ter contato com a família. Não tinha telefone, não tinha nada. Ô, Paulo, essa diferença de cultura que você enfrentou, esse choque que você passou, você recomendaria esse tipo de experiência, essa mesma coisa que você passou, você recomendaria para um jovem hoje? Se chegasse um jovem para você hoje e dissesse assim, olha, pastor Paulo, Deus está me chamando, eu quero ir, em 4 meses eu quero ir para o Senegal. Meu filho, você sabe a língua? Não sei, não sabe nada da cultura e tal. Você recomendaria essa mesma experiência? Não recomendaria, né, nessa proporção de rapidez e falta de preparo, porque eu sei o que eu enfrentei, o que eu passei. Hoje a gente fala, a gente vê que foi realmente algo de Deus, mas eu não sei até que ponto essa outra pessoa teria, não sei, a graça e a força que Deus me deu, porque eu cheguei várias vezes em casa e conversei com Maria e disse, não dá mais. Não tem como ficar. Tiveram momentos assim que... Mas ali Deus nos segurou. Eu sei, não sei até que ponto outras pessoas aguentariam,
porque chega um momento assim que você diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora, entendeu? Então tem tudo isso. Eu não recomendaria sem primeiro realmente passar pelo preparo, tal, enfim, toda aquela questão que é realmente, que deve ser feita, né? Eu confesso que suportei, aguentei por misericórdia e bondade de Deus, e Ele queria nos ensinar algo, né? Mas não é brincadeira. É muito importante esse seu conselho, porque muita gente, e eu passei por isso também, de ter o primeiro contato com missões, um contato muito romântico, muito belo, muito bonito, e é belo, é maravilhoso. As experiências que a gente tem no campo missionário com Deus são profundas e a gente não sabe explicar. Não existe como dizer, aqui é melhor, aqui é pior. Lá é diferente. Acaba a ilusão, acaba tudo, porque você chega andando naqueles desertos, que nós não tinha carro, não tinha nada, eu tinha que caminhar 10 quilômetros, 15 quilômetros, aí você comendo areia lá e pensando, meu Deus, e ainda, além de tudo, não tendo resultado, porque nós fomos ter resultado aí praticamente depois de um ano, de ver uma pessoa se convertendo. Então você trabalha, e além de estar com dificuldades, nós não tínhamos nada em casa. Eu tinha os bancos para nós sentar, eu juntei pedra na rua, botei pedra dentro de casa para nós sentar, que nós não tínhamos condições. A igreja aqui também não tinha condições de mandar recurso, cama para dormir eu não tinha, eu dormia no chão com a minha esposa. Então, tudo isso foram algo assim que, se a pessoa não tem a convicção da chamada, e também algo que eu acho, irmão Elias, muito importante, é quando os dois, marido e esposa, estão dentro do mesmo propósito da chamada, e Deus chama os dois com a mesma convicção, porque quando eu chegava para ela e dizia que a coisa estava difícil, e às vezes querendo jogar uma responsabilidade sobre ela, dizendo, se você não quiser mais, a gente vai embora, todas as vezes ela disse, não, Deus nos chamou, e é aqui que nós vamos ficar, até que Ele diga alguma coisa. E quando você menciona isso, e ao mesmo tempo eu ouço o comentário do Jefferson dizendo quanto seus filhos, eles amam o Senegal, né? Você vê o Deus recompensando, dando essa dádiva para você. Tem muitos filhos de missionários, muitos filhos de pastores que hoje estão afastados do Evangelho, estão afastados dos caminhos do Senhor, e ver assim, uma família inteira aos pés de Cristo, você com um casamento sólido há tanto tempo, isso é uma bênção muito grande mesmo. Exatamente. Agora, deixa eu mudar um pouquinho aqui o assunto para a gente falar sobre a igreja. Você mencionou logo no início a respeito de quando você estava plantando a igreja, que vocês têm a ênfase de plantar uma igreja, mas dando prioridade a uma igreja que tem a expressão da cultura de lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem algumas organizações que simplesmente pegam um pacote que está incluído liturgia, está incluído músicas, está incluído formas de pregar, formas de ser igreja, e transportam para outra cultura. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Qual é a sua visão de uma igreja completamente imergida na cultura, mas ainda assim respeitando os padrões bíblicos? Na verdade, nós temos duas realidades, né, que é a igreja que a gente convive, que a gente vive, e a igreja para onde a gente vai, o contexto onde a gente vai trabalhar. Nós tivemos essa sensibilidade logo de entender a cultura local e procuramos trabalhar e se adaptar dentro da realidade local, para não chegar com o pacote pronto. Então, as formas e as maneiras de se agir, a liturgia do culto, a maneira de você transmitir a mensagem, tudo
precisa muito ser bem analisado dentro de um contexto local que você está trabalhando, porque claro que quando a gente fala, por exemplo, da Igreja Assembleia de Deus, tanto ela no Brasil como ela em outros países, tem muita coisa que é semelhante. Então, quando você vai trabalhar dentro dessa mesma denominação, tem algo que é semelhante, mas vai mudar também por causa da cultura. A forma de você louvar, você vai ter que se adaptar com a mensagem também de tradução, porque às vezes você vai pregar, vai falar com 2, 3 tradutores. O tempo que leva para as pessoas assimilar a pregação, às vezes demora um longo tempo, não é um resultado imediato como se tem na sua igreja local, no seu país de origem, principalmente Brasil. O tempo, às vezes, é demorado para a pessoa assimilar. Você pode levar 2, 3 anos para levar uma pessoa a Cristo, 5 anos, 10 anos. Então, tudo isso precisa ser trabalhado no missionário para ele entender essa realidade, chegar lá e não querer que as coisas aconteçam como acontecem aqui no outro lado do mundo. A maneira do povo entender é diferente da nossa, às vezes você pensa que está falando água, mas eles estão entendendo fogo. Então tem tudo isso que precisa ser trabalhado. Agora, não tem como chegar com um pacote pronto, não. Você tem que chegar e conhecer a realidade, saber como você vai agir dentro da realidade local. Paulo, isso que você está falando, eu acho tão importante para quem está assistindo aí, porque hoje, com o tempo de experiência que você está servindo no campo, mesmo estando no Brasil, você continua servindo transculturalmente. Quando alguém chega na igreja com uma conversinha, aquele papinho que Deus está chamando, aquelas primeiras conversas que as pessoas têm do chamado, ou essa experiência das coisas que eu fiz e que poderia ser feito de outra maneira. Na verdade, hoje, que eu acredito que por isso que você voltou, traz esse conselho, né? Esse conselho para esse jovem, para esse irmão. E às vezes você olha até a realidade dele e você vê que ele não vai aguentar o rojão, como diz lá na minha terra, né? E aí você vai com calma, né? Olhando, ajudando ele no treinamento. Como é que é isso hoje? Os candidatos da igreja hoje, como é que é? Vocês têm tido curso de missões na igreja? Existe um curso hoje de missões para quem nunca teve contato? E aqueles que querem ir para a missão, como é que está sendo feito? Diante da sua experiência, né? A gente tem procurado trabalhar aqui na igreja essa questão. Acabei de dar uma matéria aqui no curso teológico que a gente tem sobre missiologia, e trabalhando muito essa questão de missões transculturais. Na verdade, o jovem candidato, na maioria das vezes, ele chega justamente dentro dessa ideia que a gente está falando. Ele chega com uma ideia local daqui, que quando ele chegar lá no campo, vai pregar, vai fazer, vai acontecer, com a ideia local daqui. Então, ali, com sabedoria e com paciência, a gente tem que, não vou dizer desarmar ele, mas levar ele a uma realidade que não é esta. O evangelho é o evangelho, em qualquer cultura, ele entra em qualquer lugar, mas as formas de se viver lá, de se pregar lá, o respeito com as culturas que ele vai ter que ter, o respeito com os que já estão lá também, porque às vezes a gente chega pensando que é a última bolacha do pacote, né? Eu cheguei, agora chegou a salvação, mas tem gente que já está lá há mais tempo, que eu vou precisar aprender com eles. Então, a gente procura, aos poucos, levar ele a essa conscientização de que lá fora não é aqui. E aquilo que, às vezes, a forma que o Espírito de Deus age aqui não é padrão universal, é um padrão local. O Espírito de Deus vai agir lá, mas de formas que talvez ele nunca viu, ele nunca sentiu,
porque não tem como. O profeta Elias pensou que conhecia Deus, veio terremoto, veio fogo, veio não sei mais o que, e Deus não estava em nada disso. Daqui a pouco entrou uma brisa que ele nunca tinha visto, uma voz. Então, a gente procura abrir a mente dos candidatos aqui, porque eles, na verdade, eles chegam com a mentalidade local, porque eles não tiveram a experiência transcultural. Então, eles acham que vão chegar lá, vão encontrar as mesmas realidades e vão usar as mesmas ferramentas. Eu digo que nem tudo é prego para se usar martelo. Então, tem que ser bem flexível e poder entender que lá vai ter outras realidades. Eu acho que o que você está falando, Paulo, é de que acho que a palavra-chave aqui é expectativa. Eles chegam com a expectativa aqui, Exato. e o trabalho faz parte da preparação zerar essa expectativa, porque qualquer expectativa cultural, qualquer expectativa de igreja em outra cultura, ela vai ser frustrada de alguma forma. Vai ser porque lá ele não vai encontrar as mesmas coisas que ele tem aqui. Exato. Eu tenho um amigo que ele, por sinal, hoje ele está no campo fazendo um trabalho muito, muito relevante, mas no seu início, a própria organização dele deu treinamento, fez todo o processo de treinamento, mas ele chegou e falou: Senhor, me leva para os lugares mais inóspitos da terra. E a oração dele era essa, oração de sabe, kamikaze. E o menino era doido. Rapaz, ele foi. Rapaz, passou uns 6 meses lá, precisaram buscar ele. O menino estava lá, estava de depressão, precisaram buscar o menino. E graças a Deus, depois treinaram ele, cuidaram dele, ele viu que, graças a Deus, hoje está muito bem no campo, mas a experiência dele foi muito engraçada até depois, quando ele conta, né? Não cortando a sua fala, Jefferson, mas eu me lembrei agora de um missionário de uma certa denominação que eu encontrei no centro de Dakar um dia. Eu estava lá e, por um acaso, ele me viu, acho que, eu não sei se eu estava com Maria falando português, aí ele veio falar com a gente, ele era missionário dessa denominação. E ele chegou assim, apavorado, disse: meu Deus, eu estou desesperado aqui. Eu digo: mas quanto tempo você está aqui? Ele: já faz 6 meses que eu estou aqui, mas eu quero ir embora, eu quero ir para o meu estado, eu quero ir para a minha região, isso aqui é o inferno, isso aqui é o fim do mundo, eu não quero saber disso aqui. Aí eu disse para ele, mas literalmente ele falou isso. Eu disse: mas irmão, Dakar é aquele fervo de gente, digo, esse povo, olha só, são multidões, são milhões que estão precisando de Jesus. Ele olhou para mim e disse: mas que vão para o inferno, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Eu estava cansado, tadinho. 6 meses para ele lá era o fim do mundo. Ele foi com uma expectativa e chegou lá é outra, né? E lembrar que em Fatique, só para abrir uma observação aí, desculpa, Eliésio, onde o Paulo viveu no Fatique era região de deserto. Era deserto e sal. Era o que tinha. Você olhava para o deserto, ali era areia de um lado e aquele mar de sal. Ele vivia, esse é o mundo que ele chegou lá. Quando eu falava para ele, eu brincava com ele, falava: rapaz, aqui a gente não precisa nem expulsar demônio, porque aqui eu acho que ele nem chega, porque o negócio aqui é tão... Porque você tem na questão africana, você não pode desconsiderar a batalha espiritual, não só lá, mas em qualquer lugar. O que também não se ensina nos seminários e nos treinamentos, né? Mas aí é uma outra questão. Mas vai, manda, Eliezer. O que eu ia perguntar a respeito de que você tocou em outro ponto que eu achei interessante, Paulo, que nessa questão quando o missionário, e você falou que já passou por experiências assim, esse missionário de outra denominação passou por isso, quando você se esgota. Geralmente o missionário, de novo, vamos voltar para a questão das expectativas. A expectativa do missionário, ele chega para dar. Chega uma hora que esgota. Né? E você passou por isso, você já mencionou. Como que você lidaria hoje com um jovem casal da sua igreja que está no Senegal? Como você lidaria hoje com eles para evitar esse esgotamento? Para evitar que eles tenham essa crise, ou para pelo menos amenizar? A primeira coisa que é importante quando for mandar ou quando está indo para o campo é conscientizar justamente dessa outra realidade que ele vai viver, e quando ele chegar, não pensar que se ele não fizer
Deus vai cobrar dele, ou se ele não se doar inteiramente, se rasgar nos primeiros dias, tem a questão também da igreja local, que precisa estar muito bem preparada para saber que lá é outra realidade, não ficar com aquela cobrança, porque às vezes o missionário vai debaixo de uma cobrança exagerada, você tem que chegar lá e você tem que produzir. Aí a pessoa chega lá e se rebenta e não consegue, se frustra, né? Então tem a preparação da igreja e dele também de chegar lá e, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar lá, você vai se aculturar, você vai sentar, você vai respirar, você vai conhecer a realidade do lugar, e aos poucos você vai começar a trabalhar, então, dentro das tuas possibilidades, sem se expor ao ponto de sofrer um impacto negativo, tanto no físico quanto no espiritual, e acabar não podendo ficar o tempo que Deus quer que você fique. Porque isso, às vezes, a gente pensa que Deus não quis, que o diabo se atravessou e tal. Na verdade, foi nós que não soubemos agir dentro da nossa limitação, porque nós somos limitados, né? Então, eu queria que ele fosse com todo o cuidado, devagar, se adaptando, e assim as coisas vão acontecendo, né? Cuidado. Mas você continua acompanhando os missionários da igreja? Estamos acompanhando todos e dando todo esse respaldo, principalmente agora em Mali, que a gente tem a base lá e temos missionários que estão lá também. A gente vai sempre aconselhando: toma cuidado, saúde, recolhe, não te exponha ao ponto de você sofrer fisicamente, vai dentro da limitação. E Deus conhece a minha limitação. Sim, sim. Essa questão eu acho crucial para a saúde de um missionário, que é o pastoreio dele. Né? O pastor também precisa de um pastor. Ele precisa ser pastoreado. E ter alguém junto, que não precisa ser todos os dias, mas alguém que esteja junto, numa ligação, numa visita, dando esse acompanhamento, isso facilita, isso diminui bastante. É extremamente importante. E eu fico muito grato, eu sou muito grato a Deus de ouvir isso de você, que você cuida dos missionários, que você vai lá, que os acompanha, não simplesmente dá uma lista do que fazer, do que não fazer, entrega na mão e larga para lá. Não se pode agir dessa forma, porque a gente sabe que não vai funcionar, vai dar problema. Uma outra coisa interessante, assim, que o pessoal que está nos assistindo, hoje não temos a presença do Danilo, que hoje ele teve um compromisso aí, mas ele está nos seguindo aí. Um abraço ao Danilo, que seria mais alguém que estaria conosco aí na entrevista, também pertence ao RICMA, assim como o Paulo Locatelli é um dos diretores do RICMA, né, nos Estados Unidos lá. Então a gente, só para deixar aí. E uma coisa importante que eu acho que eu posso dizer, Eliezer, com experiência, a Igreja Assembleia de Deus de Campo Bom, o pastor Pedro, a missão Heróis de Deus, nesses projetos missionários, ela é uma das igrejas que nos dão suporte aqui. E o Paulo, muitas das vezes, quando eu ligo para o Paulo, é diferente quando eu ligo para outros pastores. Porque quando eu tenho que ligar para ele, eu sei, não pela amizade, mas porque ele sabe o que vem daqui. Até mesmo uma coisa que saiu fora do controle, alguma coisa que a gente está cansado, ou que está com o saco cheio, porque tem dia que a gente quer amar o povo, tem dia que parece que o negócio não é tão assim, porque você está cansado. Então, quando a gente liga para a pessoa que está do lado de lá, porque já viveu tudo isso, facilita muito a comunicação. Você não precisa ficar fazendo muito mimimi. Então, quando eu tenho que conversar com o Paulo, aquele projeto inicial nosso, da base aqui em Portugal, a coisa está mudando, ou a coisa vamos ter que fazer de um jeito X, Y, eu não tenho que ficar preparando meia hora para, sabe, fazer todo um... Porque ele já entende, Paulo, eu estou cansado, e não só eu, como os outros missionários também. Então, isso facilita quem está do lado de lá, e essa experiência. Agora, Paulo, a gente falando nesse tom, às vezes, com tantas coisas para prestar atenção, zerar expectativas de cuidado, talvez isso passe um pouco uma imagem negativa do campo. Eu queria que você compartilhasse agora o outro lado, um lado mais... A pergunta é, quando você pensa
em Senegal, Mali, Níger, o que arde no seu coração? Que faz aquilo, que faz você orar a Deus com a sua alma? Qual o desejo quando você pensa nesses países? Quando a gente conhece essa realidade lá do outro lado do mundo, sem Cristo, é justamente você ser sabedor e conhecedor de uma eternidade sem Deus e de uma eternidade com Deus, e saber que estas pessoas lá do outro lado, elas estão totalmente cegas e iludidas com a questão da salvação deles, e eu sei o caminho, eu sei a verdade, eu tenho o caminho, eu tenho a verdade. E o que me empolga e que me faz realmente chorar e orar por eles é realmente o mais rápido possível poder levar Cristo a eles, levar essa mensagem de esperança, e na questão prioritária e primordial que é a salvação, que é fazê-los conhecer a Jesus e ter esse encontro pessoal com Jesus. Não a religião, não a igreja, não a liturgia, mas eles conhecerem realmente o Salvador, que é Jesus. Segundo, poder, o que nos move, que nos leva realmente, é poder você se sentir útil para socorrer aqueles que estão necessitados. Aí, quando eu falo disso, eu falo de crianças órfãs, que nós trabalhamos lá, e saber que são milhares delas, e hoje as que nós cuidamos, não sei se sobreviveriam, se estariam vivas se nós não estivéssemos cuidando, e poder socorrer também os nossos obreiros nativos, que às vezes vivem situações desumanas, mas não desistem da fé, não desistem de anunciar o evangelho, e nós saber que todos os meses ele tem um alimento, ele tem a comida, ele pode cuidar da família dele graças ao trabalho que a gente está fazendo. Então, primeiro é realmente a questão de fazer Cristo ser conhecido e cuidar destas milhares de crianças que sofrem ali e dos nossos obreiros nativos que lá estão precisando de ajuda. Sim. Então, se você olhar para o passado, valeu a pena todo o choro, todo o desespero, todas as tribulações, toda a dor que você e sua família passaram? Valeu a pena todo esse sacrifício para o que vocês veem hoje? Eu estava falando ontem com um menino lá de Fatik, chama Mamadou Sarr, e eu tenho contato com outro menino que chama Aliou Sen, são 2 meninos. Esses 2 meninos, eles tinham 10 anos de idade quando eu iniciei um trabalho debaixo de uma árvore, nessa aldeia chamada Quindine. Eram eles que vinham, eles tinham 10 anos, eram 2 meninos, mais algumas meninas, vinha porco, vinha galinha, vinha cabrito, mas eles ficavam ali junto. Esses 2 meninos hoje, eles são evangelistas e obreiros lá no Senegal. São anunciadores de boas novas. Um deles é diretor de uma rádio evangélica em Fatik. Se fosse só por estes 2, já teria valido a pena. Eu batizei esses meninos lá, eu discipulei eles, eu cuidei deles lá. E eles são obreiros hoje. São 2 apenas que eu estou dando como exemplo. Se fosse só pelos 2, já teria valido todo esse sacrifício. E com certeza nós, se fosse necessário, a gente faria tudo de novo para ver o resultado que se tem. Amém. Amém. Bom, a gente está chegando, infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa live, do nosso tempo. Mas antes de encerrar, eu só tenho a última pergunta. Depois aí o Jefferson pode fazer a última pergunta dele, outros comentários. Mas assim, imagine que agora alguém esteja nos assistindo, que Deus tenha colocado no coração uma paixão, um fogo pelo povo do Senegal, do Mali. Que conselhos você daria para alguém que quer se preparar para ser missionário nesses países? Primeiro,
hoje, com a facilidade que temos para ser missionário nessas regiões, seja Senegal, seja Mali, a região da África do Oeste, as culturas elas são bastante semelhantes. Busque conhecer a cultura, procure conhecer a cultura, estude o idioma, porque sem o idioma você vai se sentir uma pessoa inútil, quase que. E não minimize ou não menospreze o mundo espiritual, que é real, e é um assunto bastante longo também. Então, o conselho que eu dou é esse: não deixe primeiro a chama apagar no coração, deixe essa chama acesa, vive esse desejo, estude a cultura, estude o idioma do país que você vai, entendeu? E esteja aberto para relacionamento com os nativos, que é o segredo de se manter no campo, é você saber se relacionar com eles, respeitando a cultura e respeitando as formas que eles têm de se relacionar também. Então, é um conselho rápido que eu dou: estude cultura, estude idioma e seja aberto para manter os relacionamentos. Paulo, eu queria te agradecer muito. Eu acredito que nós precisamos ter uma outra live para a gente abordar alguns desses pontos com um pouco mais de profundidade, porque tem muita profundidade, muita história. E você falando me remete muito ao tempo que nós servimos juntos lá, né? E vem essa nostalgia, né? Você foi a pessoa que nos ajudou ali a pegar o Carrapide, você e a Maria. A gente tinha acabado de sair da universidade, academia, e cair no meio daquilo ali. Chegamos no voo de madrugada, acabou a energia elétrica. A hora que eu fui ver, minha mala já estava na mão de uma outra pessoa, para não correr atrás, 3 da manhã. E a gente volta, mas isso é para uma outra história. Mas eu gostaria de agradecer, mas eu queria muito assim que a gente encerrasse essa conversa com uma das conversas que nós tivemos há uns 2 anos atrás, quando eu ainda estava nos Estados Unidos, ali com o Eliezer, estudando, e liguei para você desesperado e falei: Paulo, nós temos uma necessidade ali na Mauritânia. E como eu sei que você vai todo ano ao Mali, ao Níger, e aí a gente não precisa dar detalhes dos locais lá, né? Questão de segurança ali, mas eu me lembro que eu compartilhei com você e você falou: quando eu for ao Mali, eu vou tentar fazer contato com a pessoa lá, com o nosso irmão, né? São um país fechado, um país islâmico dentro do deserto. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, para encerrar essa nossa conversa, como foi. Depois você voltou lá outras vezes, né? Estando em contato direto com o pessoal lá. Mas eu queria muito assim que você contasse como foi essa experiência, porque o que veio na minha mente foi que eu estava no Brasil e você estava vindo de lá, e eu fui ao aeroporto de Guarulhos, você ia pegar a conexão para Porto Alegre, e nós sentamos no Pão de Queijo e ficamos ali uma meia hora chorando. E isso foi muito marcante para nós ouvir, porque até então eu tinha conhecido esse obreiro lá em Malta, numa reunião de obreiros, né, uma reunião fechada, e você chegou aí lá, né? E ele convidou. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente encerrar, já te agradecendo, esse tempo seu. Mas eu queria muito que você compartilhasse um pouquinho do que Deus está fazendo lá no meio do deserto do Saara. Eu considero essa ida ao deserto um dos maiores privilégios que eu tive no campo missionário, um dos maiores presentes. Não seria prata, não seria ouro, não seria nada tão precioso e valioso para mim como ter ido ao deserto do Saara, nessas regiões áridas lá da Mauritânia. Só pode saber e ter essa experiência realmente quem vai lá. Os livros não contam, as escolas não falam,
Não tem como, é só indo lá. Eu fui lá e eu encontrei um povo, pessoas que estão servindo a Jesus, e realmente um cristianismo que eu poderia dizer puro, um cristianismo que eles estão ali por causa de Jesus. O próprio Cristo tem se revelado a eles dentro do deserto. E quando eu cheguei ali, encontrei eles e viajei 600 quilômetros andando para dentro do deserto. E na estrada, um destes nativos foi me relatando a sua experiência com Jesus. A forma como Jesus tem cuidado deles ali. Como eles estão num lugar fechado, onde é proibido falar de Cristo. Eles estão adorando a Deus embaixo do chão, em covas, que eles cavam 4, 5 metros de profundidade dentro do deserto e descem para baixo do chão, lugares escuros, que falta ar, falta oxigênio. Eles estão acostumados, mas ali eles estão se reunindo para poder fazer uma oração e ter um momento de compartilhar, de orar junto, estarem juntos ali, escondidos debaixo das covas. Mas o que me chamou a atenção foi os testemunhos, porque o que eles mais gostam é de compartilhar. Há um momento da conversa que eles sentam e dizem, agora nós vamos compartilhar. E cada um tem um testemunho mais forte do que o outro, com relação a Jesus. Porque todos os que estão ali servindo a Jesus estão por convicção, porque estão debaixo de perseguição, estão debaixo de torturas, estão debaixo de açoites. E um deles me relatou a experiência que ele teve quando ele se entregou a Jesus, depois do Senhor Jesus ter aparecido para ele 3 noites seguidas na madrugada. E o Senhor se apresentava a ele, ele via, ele me disse que não via o rosto, mas ouvia a voz e via que alguém chegava no pé da cama dele com uma glória que ele não sabe explicar, e ele ouvia a voz que dizia, eu sou Jesus. E ele procurou para saber o que era aquilo, até que ele encontrou alguém que pôde lhe explicar, e ele entregou a vida ao Senhor Jesus, e sem saber as consequências, saiu falando de Cristo para todo mundo, e caiu na mão da polícia. Porque, como é crime, é proibido, ele foi levado para tortura. E eu não estou falando de coisas de 100 anos atrás, eu estou falando de coisas aí de 2, 3 anos atrás. Ele foi torturado, literalmente torturado, e mostrou as marcas no corpo da tortura. Ele e mais 2 que ele tinha levado a Cristo, enquanto eles estavam sendo torturados com muitos açoites. Ele disse que viu Cristo pregado na cruz e ouviu a voz de Cristo dizendo, não negue, porque grande é a recompensa. Debaixo da tortura, ele disse que quando isso aconteceu, o carrasco ficou mais irado ainda e pegou um ferro quente e começou a queimar ele com ferro quente. Literalmente, ele me mostrou as partes do corpo que a carne foi arrancada da queimadura com o ferro quente. Mas o que me chamou a atenção, o que me tocou e que realmente me fez pensar que Cristo é esse, que cristianismo é esse, que fé é essa? Ele me disse que estava apanhando e sofrendo muito. E quando o carrasco começou a queimar ele com ferro quente, ele disse que literalmente ele sentiu as mãos de Jesus fazer massagem no corpo dele. As mãos de Cristo faziam massagem no corpo dele, e quanto mais o carrasco queimava, menos dor ele sentia e mais gozo ele sentia. E isso fez com que o carrasco não entendesse e ficasse irado cada vez mais contra eles. E a história se prolonga, foram quase 600 quilômetros eu ouvindo e chorando ele me contar tudo o que estava acontecendo ali. E ele disse, pastor, literalmente, sem sombra de dúvida, Jesus é real e está vivo. Ele vem aqui conversar com a gente. Então é uma experiência assim que não tem como você viver ela se não for lá. E eu tenho tido contato com eles ali,
O Cristo da cruz é real e está vivo. E nós temos esse privilégio de anunciar ele, de falar dele, né? Então, a gente se segura aqui para não entrar em detalhes e não virar em lágrimas a live, mas esta é um fato que me levou realmente a amar mais a Cristo e o cuidado que ele tem com seus filhos. Amém. Amém. Nossa, eu fico até sem jeito de encerrar a live agora. Eu queria que você continuasse conversando. E o Paulo entrou no buraco. O Paulo entrou. Foi lá, né? Ele entrou lá para fazer o culto com os irmãos, lá no meio do... Desci na cova de 5 metros de profundidade e agora é incrível isso, é uma experiência única, porque quando eu desci dentro daquela cova, eu nunca tinha sentido tão de perto a presença de Jesus como eu senti dentro daquele buraco. Aí entra a questão cultural e litúrgica, né? Nós somos cheios de liturgia e de coisa, e dentro daquela cova eu perguntei para Jesus, eu disse, Senhor, não estou entendendo nada, que negócio é esse? Que presença é essa? Eu ouvi literalmente a voz de Deus falar comigo e dizer, eu não faço acepção de pessoas. Onde alguém me adorar, eu estou ali. Amém. Então, termina isso aí, Eliésio. Amém. Tá bom, essa bola é tua. Essa aqui é a cova onde esse povo desce para adorar. A gente conhece isso como igreja, né? É a igreja dos irmãos. É a igreja. E Deus tem chamado, né, Paulo, para ensinar a Bíblia lá, em outras áreas do mundo, então a gente... Semana passada eu tive contato com eles lá, estamos socorrendo eles, porque infelizmente parece que devido a essa pandemia tem muita crise, muita falta de alimento, e os governos estão dando alimento só para quem é da religião do país, quem não for não ganha alimento. Eles têm sofrido lá e eu mandei recursos para eles comprarem alimento semana passada. Amém. Então, a gente vai continuar orando, vamos orar por eles. Pastor Paulo, muito obrigado pelo seu tempo. Bênção, muito, muito abençoado esse nosso tempo aqui, a sua experiência. Obrigado por compartilhar, por abrir o seu coração, tá certo? Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado pelos olás, boa tardes que vocês deram. E na semana que vem continuaremos a nossa série com outras experiências missionárias. Obrigado, Eliésio, obrigado, Jefferson. Uma honra, um prazer estar aqui junto com vocês nesse momento. Eu sei que tem passado por aqui pessoas ilustres, realmente, que têm um conhecimento extraordinário de todas as questões de teologia, de religião, e eu tive essa oportunidade de trazer essa nossa humilde cooperação aqui. Deus abençoe, muito obrigado.